Olá pessoal, meu nome é Alisson e hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho aqui do uso da StackSpot IA voltada para automação de testes. Nosso objetivo aqui é falar um pouquinho do assistente de código hipercontextualizado para geração de código para automação de testes de API REST. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai estar utilizando a IDE IntelliJ, o plugin StackSpot IA, junto com outros plugins, que é o Gherkin e o Cucumber for Java. Vamos lá. Para começar, vamos acessar o chat da StackSpot IA. Vamos pedir para a assistente de IA gerar a nossa necessidade. Então, para isso, a gente vai informar aqui qual é o prompt desejado. Bom, aqui eu tenho um exemplo de prompt. Gerar exemplo para teste post de API REST usando Java 11, Maven, REST-Assured e Cucumber. Vamos aguardar até que a IA devolva a nossa solução inicial. Beleza. Então, para começar, a gente vai seguir as recomendações. Então, aqui a IA definiu para a gente uma estrutura inicial do projeto, com base na instrução que a gente informou. No arquivo .xml, vamos copiar essa solução e vamos adicionar. Vamos adicionar também um arquivo post.feature dentro de resource. Features. Features é o nome da nossa pasta e o nosso arquivo é o post API feature. Vamos copiar aqui um exemplo do nosso teste inicial. Em seguida, vamos criar step definition.java, que vai ter a implementação desse nosso arquivo feature, que está definido na linguagem Gherkin, né? Usando dado quando e então. Para isso, será necessário criar um novo pacote. Vamos copiar a nossa implementação. Em seguida, vamos criar o arquivo API test, que vai ter a configuração de execução. E vamos copiar aqui também a solução sugerida. Pronto. Então, conseguimos utilizar a StackSpot IA, em específico o assistente de IA, para a geração da nossa solução inicial. Vamos executar o comando mvtest para fazer um primeiro teste. Esse comando mvtest ele vai fazer o seguinte: ele vai acessar nosso arquivo .feature. Nosso arquivo .feature ele vai tentar fazer uma requisição, né? Então, dado que eu tenho um endpoint, quando eu fazer uma requisição post, eu valido o status code 201. Ele vai devolver para a gente erro, porque o exemplo que ele traz aqui é um endpoint fictício. E aqui já está escrito, né? IO e API. Então, informar o nosso endpoint de teste. Vamos aguardar. Ele trouxe para a gente aqui um erro. Informando aqui que o nosso endpoint, né? Ele falhou para responder. Como ele é um endpoint fictício, né? Então ele não iria funcionar. Bom, agora vamos melhorar ainda mais essa nossa solução. Através da Service REST, vamos criar alguns testes e modificar a nossa solução. Os nossos testes contêm a criação de usuário e a consulta de usuário. Então vamos utilizar esses dois endpoints aqui. O primeiro vamos criar um usuário, o segundo vamos consultar um usuário existente e também vamos consultar um usuário não existente. Vamos lá. Bom, modificando um pouquinho essa nossa solução, a gente vai fazer agora o seguinte. A gente vai criar um pacote chamado Cucumber Option e teremos o nosso test runner, que será a nossa execução Cucumber. Vamos criar também o nosso DTO, onde teremos a implementação da classe para trabalhar com os objetos e variáveis.
Ok? Vamos criar o usuário service dentro do pacote service. Onde terá a nossa implementação, requisições e validação de dados. Vamos criar o Step Definition para comunicarmos com o nosso feature. O nome será usuário steps. Vamos criar também o nosso usuário feature. Teremos a nossa implementação. Vamos adicionar também as dependências para o nosso .xml. Vamos atualizar para reconhecer as bibliotecas. Pronto. Então, essa aqui foi a minha solução inicial, dentro do pacote com.exemplo, que foi sugerido pela IA para fazer a aquisição post. E uma evolução dessa solução é a gente fazer requisições que antes era só post, também requisição get. Então agora podemos desenvolver essa solução anterior e evoluímos a solução atual. Então na nossa solução atual temos aqui 3 tipos de testes. O primeiro vai fazer a criação de um novo usuário. Então aqui a gente tem a implementação, vamos passar os dados, vamos fazer requisição na API pelo método post, vamos validar os status code 200. Segundo, vamos consultar um usuário cadastrado. Caso não exista um usuário, eu vou tentar cadastrar. Caso existir, eu vou utilizar. Vou fazer uma consulta e vou dever status code 200 para o usuário. O terceiro, eu vou consultar um usuário não cadastrado. Vou informar aqui o usuário. Vou fazer uma consulta, get, igual na rota de cima, igual o teste anterior. E vou validar o status code 200, informando que o usuário não existe. Para a gente conhecer um pouquinho a solução, a gente pode navegar aqui por essas escritas, que ela manda a gente aqui para o Steps, que está dentro do Steps Definition. Então a gente aqui tem as implementações de gerar dados do usuário, de criar novo usuário e de validar os dados do usuário. Se a gente acessar aqui também, a gente vai para usuário service. Então no gerar dados do usuário, a gente vai usar a biblioteca Faker para gerar os dados fictícios do usuário e fazer a nossa requisição. Em seguida, a gente pega esse JSON que a gente montou e a gente passa para a criação de usuário. A gente pega a resposta na criação do usuário e faz a validação, validando se o usuário foi cadastrado e validando também o status code informado, que no caso é o 201. A gente faz isso também para os usuários, para os próximos testes. Então, no segundo teste aqui, eu verifico se o usuário ele existe. Eu passo aqui o ID do usuário para fazer uma consulta e depois aqui eu faço a validação. Então, quando eu acesso aqui a implementação, o primeiro passo é verificar se o usuário existe. Se o usuário ele não existir, eu faço a criação. Se o usuário existir, eu só devolvo o ID. Então, na criação, enquanto o usuário existir, eu retorno o ID, o identificador, passo o identificador para a rota de consulta usuário, informando o usuário, pego a resposta e faço a validação. Se o usuário consultado acaba de ser cadastrado, eu consigo validar dados como nome, e-mail, senha e outros atributos, assim como o status code. Se o usuário acaba de ser criado, a gente consegue verificar o ID que foi gerado e também o status code. Então a gente volta para cá. Por fim, a gente tem a parte em que o usuário não existe. Então eu acesso, informa aqui o identificador de um usuário que não existe, faço uma consulta passando o usuário que não existe e valido aqui o status code, que no caso é o 400. Então, se eu entrar aqui na implementação, eu tenho aqui os exemplos. Então, aqui eu consulto o usuário e também valido o usuário consultado. Se o usuário não existir, eu devolvo a mensagem do usuário não encontrado e também o status code. Bom, agora eu vou fazer a execução para que a gente possa acompanhar.
Bom, então temos aqui que nossos testes passaram. Se a gente for conferir aqui, começando pelo primeiro. Então, o primeiro aqui a gente acessa a rota dos usuários, a gente faz a requisição POST, né, como podemos ver aqui. A gente gera os dados do usuário e a gente valida o status code 201 informando que o usuário foi cadastrado. Para o segundo teste, a gente faz uma consulta informando o ID do usuário, uma consulta informando o método GET, e a gente tem um status code 200 informando que o usuário existe, uma vez que a gente passou um identificador para ele, do usuário que acaba de ser criado. Por fim, a nossa última rota, formamos um usuário que não existe, chamamos a rota informando o usuário, fazemos a requisição GET e obtemos como resposta o status code 200 BAD request. Então, para concluir, a StackSpot IA conseguiu nos dar uma solução inicial para que podemos utilizar no nosso dia a dia.